Olá, hoje vamos falar sobre sistema respiratório. Bom, o sistema respiratório é por onde o ar entra nas nossas vias, né? Onde o nosso organismo tem condição de absorver o oxigênio, de eliminar o dióxido de carbono, né? Através do sistema respiratório, tá? Então, vamos falar um pouquinho como isso funciona, os órgãos que fazem parte, né, desse sistema, tá? Então, vamos lá. Vias aéreas. Então, o caminho que o oxigênio faz do ambiente, então, né, do ar até a célula, né? Então, esse caminho é longo, né? Então, inicia aí pelas vias aéreas, tá? E essas vias aéreas se dividem o quê? Em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Basicamente seria o quê? Nossa caixa torácica, né? Então, o que está antes da caixa torácica são as vias aéreas superiores. Agora, as estruturas do sistema respiratório que já se encontram dentro da caixa torácica, nós denominamos como vias aéreas inferiores, ok? Então, quais seriam aí os órgãos das vias aéreas superiores? Nós temos a cavidade nasal, a cavidade oral e a faringe, né? Então, nós estamos vendo a foto aqui, a imagem, né? Então, a cavidade nasal, que, né, temos aí as duas narinas, né, toda essa estrutura aqui do nariz, né? A boca também faz parte das vias aéreas, também, e a faringe, que é o início aí desse tubo que se encontra aqui em direção, né, que está indo em direção aí do pescoço e todas as estruturas aí que vai se encontrar com a faringe, tá? Depois temos as vias aéreas inferiores, nelas, né, nesse caso aí, temos aí os órgãos laringe, traqueia, brônquio e brônquios, tá? Então, a gente vai entender melhor a função de cada desses órgãos, né, de cada órgão, tá? Então, as fossas nasais, então, que faz parte aí, né, das vias aéreas superiores, né, da cavidade nasal. Então, as fossas nasais. Então, no nariz nós temos duas cavidades paralelas, que são as narinas, né? E, como a gente falou, essa parte aí da região nasal, ela se encontra com a faringe, que é o tubo, né? Então, eu tenho aqui o nariz, a boca, né? E se encontrando aqui com a faringe, tá? Então, como temos duas cavidades paralelas, elas são separadas por uma estrutura cartilaginosa que chamamos de septo nasal, que é o que se encontra aqui, ó, no meio, tá? É o septo nasal, tá? No interior do nariz, nós temos os cornetos nasais, tá certo? Ou concha nasais, algumas literaturas têm esse nome de conchas, né? E que são uma espécie de um labirinto, né? Então, por ser esse labirinto, automaticamente quando nós estamos puxando o ar para dentro, que é na hora da inspiração, automaticamente esse ar ele vai ter que o quê? Se turbilhonar, tá certo? Então ele vai ter que ficar ali se remexendo ali dentro até encontrar o seu caminho, o seu destino para ele prosseguir aí no caminho do sistema respiratório, tá? Então, nessa região que são os cornetos nasais, é onde a gente encontra células ciliares, então são espécies de cílios, um muco, que é uma espécie de uma secreção grudenta, vamos dizer assim, né? Que tem como objetivo, né, fazer a limpeza do ar que está entrando, né? Então, nessa região também, se vocês lembrarem, é onde também tem os receptores, né, olfativos, né? Então, os receptores químicos do olfato que faz aí, nós temos a capacidade de sentir o cheiro, né? Então, fica nessa região também das fossas nasais, tá? Então, as fossas nasais, aí esse
essa porção aí do sistema respiratório tem a função de filtrar, né, através do muco, os próprios pelinhos que nós temos no nariz também tem a função de filtrar, ajudar nessa higienização desse ar que a gente está inspirando, né? Umedecer através dessa substância, essa secreção que se encontra aí dentro do nariz e de toda a região, né? E também de aquecer. Então, como ele fica ali se turbilhonando até conseguir, né, dar continuidade ali no caminho do sistema respiratório, ele aquece, né? Então, vamos entender assim que o fato dele ser filtrado, ser umedecido e ser aquecido são processos que o ar precisa passar para que ele esteja preparado, né? Para que esse ar tenha condições ideais para conseguir aí continuar no sistema respiratório sem lesionar, sem danificar os demais órgãos que ele vai aí ter que passar, ok? Bom, na sequência aí nós vamos falar da faringe, tá? Opa, desculpa, pulei aqui. Então, na sequência aí nós vamos falar da faringe, como eu falei, né? Então, a faringe, ele é um canal, né? Um tubo, que ele tanto vai fazer parte do sistema respiratório, como também do sistema digestório, né? Por ele estar bem nessa região aqui. Então, o ar que a gente inspira pelo nariz obrigatoriamente vai passar pela faringe, a comida que a gente come também vai passar pela faringe, o ar que a gente respira também pela boca, também vai passar pela faringe. Então, por isso que é um órgão, né, um tubo, um canal que a gente fala, né, comum, tanto do sistema digestório como do sistema respiratório, tá? Então, ele serve somente como uma comunicação, tá? Então, ele comunica aí a faringe, né, no caso, boca, nariz, né, se encontra com a faringe faz essa ligação aí com a laringe, tá? Na laringe é onde tem as cordas vocais, tá certo? É uma estrutura também, um tubo sustentado por cartilagem. Uma dessas cartilagens é a que faz ter essa saliência aqui, que nós chamamos de pomo de Adão. Então, aqui essa saliência, né, que é o gogó, nada mais é que uma dessas cartilagens aí da laringe, tá? Outra coisa interessante também é que bem no início da laringe tem uma espécie de uma tampinha, vamos dizer assim, né? Nós chamamos de lingueta, tá? Essa lingueta tem o nome de epiglote, tá? Então, para que serve essa epiglote, certo? Essa epiglote, ela funciona como uma porta de entrada e de saída. Então, quando a gente tem o reflexo de engolir, né? Então, o que acontece? Na hora que a gente engole, essa lingueta fecha a laringe, fazendo com que o alimento passe direto para o esôfago e não entre dentro da laringe e não vá para o pulmão. Deu para entender? Então, ele é uma porta de entrada, né? Então, quando nós temos esse movimento de deglutir, essa laringe vai fechar, né? Por conta que essa lingueta, ela vai abaixar, né? E aí o alimento vai passar direto, não vai entrar dentro do sistema. Quando essa lingueta, ela falha, vamos dizer, né? Assim, é quando a gente tem um engasgo, né? Então, quando é uma coisinha pequena e tal, a gente vai tossir e vai, né, resolver isso. Agora, quando é uma proporção maior, aí é quando a gente tem aqueles engasgos graves, né? Então, essa é uma coisa interessante que acontece na laringe também, tá? Na sequência aí, o ar vai entrar para onde? Então, voltando. Então, o ar ele entra ou pela boca ou pelo nariz. O certo, o correto é pelo nariz, né? A pessoa que respira só pela boca, ela tem algum problema, tem alguma obstrução, certo?
Então, vamos pensar no correto, no ideal. Então, o ar vai entrar pelo nariz, ele vai sofrer 3 alterações, vamos dizer assim, né? Que é o que ele vai ser filtrado, ele vai ser aquecido, né? E ele vai ser umedecido, certo? Dali, ele vai passar para a faringe, depois ele vai passar pela laringe, e aí ele vai chegar na traqueia, né? Então, a traqueia é um tubo longo, né? Queira ou não queira, longo, considerando os demais, pode chegar aí a 10 a 12 centímetros. Ele é construído através do empilhamento aí de vários anéis cartilaginosos, né? E na sua extremidade inferior, ele se bifurca, né? Para o lado direito e para o lado esquerdo, adentrando em cada pulmão. Então, a bifurcação do lado direito vai adentrar no pulmão direito e a bifurcação do lado esquerdo vai se adentrar no pulmão esquerdo, né? Então, ele se penetra. Então, ao final da traqueia, começa aí a se originar os brônquios, tá? Que é exatamente essa estrutura que vai estar dentro dos pulmões, ok? Então, também dentro da traqueia nós vamos encontrar muco e células ciliadas, porque se alguma partícula de sujeira ainda conseguiu ultrapassar, né, pela narina, talvez ela possa ser pega, vamos dizer assim, dentro da traqueia, porque também tem essas estruturas aí que auxilia na limpeza e na higienização do ar, tá certo? Então, algumas partículas de sujeira, bactéria, né? Esse muco e essas células ciliadas vão conseguir resgatar para que seja eliminado de alguma forma, tá certo? Então, após a traqueia, nós vamos falar do pulmão, tá certo? Então, como eu falei, tem o pulmão do lado direito e do lado esquerdo. O pulmão é um órgão de 25 centímetros, mais ou menos, de comprimento, né? Ele é envolvido por uma membrana protetora que chamamos de pleura, tá certo? Então, que é extremamente importante vocês fixarem esse nome aí, porque tem várias intercorrências clínicas que acontece nessa região pleural. Então, derrame pleural, dreno de tórax, isso aqui. Então, vocês vão ouvir falar muitas vezes dessa estrutura, né, que é a pleura, tá certo? Então, como nós já tínhamos falado, então, a traqueia se bifurca, dá origem aos brônquios, e esses brônquios vão estar dentro do pulmão, né? Aí essa questão da ramificação vai continuar acontecendo. Então, dentro do pulmão, os brônquios vão continuar se ramificando em estruturas cada vez menores. Essas estruturas cada vez menores chamamos de bronquíolos, tá certo? Então, vamos imaginar que aqui é os brônquios e essas estruturas bem pequenininhas aqui, tá vendo? Então, imagine uma árvore, né? Então, o tronco é a traqueia, os principais galhos que saem do tronco é os brônquios e aqueles galhozinhos aonde está pendurado as folhas é os bronquíolos, tá certo? E ainda assim, não satisfeito, na ponta de cada bronquíolo nós temos os alvéolos. Os alvéolos, pessoal, nada mais é que cachinhos de uvas, imagine várias bolinhas, cachinhos de uva, né, que tá ali na pontinha de cada bronquíolo, e é ali que acontece a hematose, né? Então, esses cachinhos de uva, eles são totalmente revestidos por capilares, então por vasos sanguíneos, né? Onde ocorre ali a captação do oxigênio que eu expirei, né? E a eliminação do dióxido de carbono. Então, é nos alvéolos onde o sangue chega, deixa o dióxido de carbono para ser eliminado e capta o oxigênio para que seja levado lá
para as células, né, para suprir a necessidade das células. Então, basicamente é assim que funciona essa troca gasosa, né? Então, aonde acontece a hematose? No alvéolos, certo? Para auxiliar nos movimentos respiratórios, nós temos o diafragma, né? Então, nessa imagem aqui, a gente consegue observar aonde fica o diafragma. Então, ele é uma estrutura, então, um órgão músculo-membranoso, né? Que separa tórax do abdômen, né? E ele, junto com os músculos intercostais, que são os músculos que revestem toda a caixa torácica, é com o trabalho dos dois, né? Dessas duas estruturas, diafragma e os músculos intercostais, que é onde a gente consegue fazer essa expansão da caixa torácica e conseguir respirar, ok? Esse diafragma, ele é controlado por um nervo exclusivo, né? Que é o nervo frênico. O nome do nervo que controla os movimentos do diafragma é o nervo frênico. Até então, se a pessoa tiver uma lesão nesse nervo, ela vai prejudicar o funcionamento do diafragma e, consequentemente, prejudicar a respiração, tá certo? Então, olha só, aqui nós vamos falar sobre a fisiologia da respiração. Então, eu vou ler aqui para vocês. Então, a respiração é um processo biológico através do qual ocorre a troca de oxigênio e gás carbônico entre a atmosfera e as células do organismo. Possui dois componentes, a ventilação e a perfusão. A ventilação nada mais é que o quê? Que esse processo mecânico, né? Que é os movimentos que acontecem onde o ar rico em oxigênio entra pelas vias aéreas até o pulmão e o ar rico em dióxido de carbono segue o caminho inverso, que é o quê? Para ser eliminado pela boca e pelo nariz, tá? Já a perfusão consiste o quê? Da passagem do sangue pelos capilares, então o sangue passa pelos capilares, né? Pelos capilares lá dos alvéolos, tá? E nessa passagem que ele, né? Nesse momento que o sangue passa pelos alvéolos é onde ele capta o oxigênio e libera o dióxido de carbono. Então, voltando aqui, o que é ventilação, né? Que é ventilação é o quê? É essa questão da movimentação, certo? Agora, perfusão é o quê? É a capacidade do sangue conseguir esse sucesso, que é captar oxigênio e liberar o dióxido de carbono. Pode ter situações onde o paciente tem os movimentos ventilatórios, mas por algum problema fisiológico, né? Muitas das vezes o problema lá dentro do pulmão, por conta de doenças pulmonares, essa perfusão acaba sendo prejudicada. Então, quer dizer, não necessariamente que é os movimentos que estão ruins, mas sim alguma estrutura dentro do pulmão que não está eficiente, ok? Então, aqui mais detalhadamente, nessa questão da ventilação, então, esses movimentos, ele é dividido em dois, que é a parte da inspiração, que é quando eu puxo o ar para dentro, e a expiração, que é quando eu jogo o ar para fora, tá bom? Então, durante a inspiração, o diafragma e os músculos das costelas, né? Então, os músculos intercostais, eles se contraem, né? Fazendo com que o diafragma rebaixe, a caixa torácica aumenta e assim o pulmão consegue se expandir e encher de ar, né? Então é na hora da inspiração, né? E a expiração é tudo isso que, ao contrário, então o relaxamento desses músculos, a caixa torácica diminui, o pulmão também diminui, né? Ele contrai e o ar sai. Ok? E a perfusão, como nós falamos, né? Quando o sangue passa pelos capilares alveolares,
né? É onde o sangue consegue fazer essa troca, né? Ele libera o dióxido de carbono e capta o oxigênio. E assim, esse sangue que estava rico em dióxido de carbono, que era o sangue sujo, como nós já falamos outras vezes, ele acaba se tornando sangue limpo, um sangue rico em oxigênio, né? Totalmente prontinho para seguir o seu caminho e levar aí esse oxigênio para todos os tecidos, né? Como eu falei, o oxigênio é o principal nutriente aí das células, para as células sobreviverem, continuarem vivas e ativas e fazendo o seu serviço, né? Mantendo aí o nosso organismo funcionando e saudável e ativo, ok? Aqui eu vou tentar encontrar esse vídeo e linkar ele separadamente. Aqui é um vídeo, tá? Mostrando basicamente como funciona o sistema respiratório, ok? Então, por hoje é só.